Meus amados e queridos irmãos, eu tenho visto alguns irmãos no YouTube, eles insistem com esse negócio de princípio de dores, né? Uns dizem que nós estamos no princípio de dores, outros dizem que estamos no final das dores. Será que realmente é isto que a Bíblia ensina? Será que realmente é isto que, que está na era da igreja? Princípio de dores na era da igreja ou final das dores na era da igreja. É o que eu tenho visto muitos irmãos insistem com essa ideia. Isso aí é uma falsa hermenêutica, é uma falsa interpretação. Quando você lê Mateus 24, você tem que prestar atenção no seguinte, você tem que abrir Mateus 24 junto com Apocalipse 6. Por quê? Por quê? A resposta é Mateus 24. Do versículo 4 até o versículo de número 14 é a primeira metade da tribulação, são 3 anos e meio. E depois Mateus 24, do versículo 15 até o versículo 31, é a segunda metade da tribulação. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal aí, o nome do vídeo é a linha divisória de Mateus 24. É só você colocar aí, ó, a linha divisória de Mateus 24, pastor João Peixoto, você vai entender. Então eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos aqui nessa mensagem, porque esse negócio de dizer o seguinte, a igreja está no princípio de dores, outros dizem, não, já estamos no final das dores, isso aí não tem base bíblica, isso aqui não é hermenêutica bíblica, é uma interpretação particular dos irmãos. Olha, que igreja é essa que está passando por princípio de dores? Se tem pastores aí que estão aí nadando em cima do dinheiro aí, comendo do bom e do melhor, viajando para baixo e para cima, indo para Israel, curtindo a vida aí. Que princípio de dores é essa? Que princípio de dores é essa? Essa igrejona aí, granfina, tapete de veludo, igreja boiadeira, né? Igreja televisiva aí com canais aí na TV, canais caros. Então que princípio de dores é essa? Então vamos para a Bíblia, meus irmãos, a gente tem que ser bereano. Mateus 24 começa assim, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Então tem duas perguntas, as duas perguntas dos discípulos, quando e que. Olha aqui. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, a partir do versículo 4, Jesus vai responder aos discípulos a pergunta que foi feita. O que eles perguntaram? Eles perguntaram o seguinte, diz-nos quando serão essas coisas. Isso aqui cumpriu no ano 70. A resposta ao versículo 2, Jesus responde o versículo 2, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então isso aqui já é profecia cumprida. Tito, general Tito, na primavera do ano 70, destruiu Jerusalém. Então isso aqui cumpriu, diz-nos quando serão essas coisas. Destruição do templo, ano 70. E que sinal haverá da tua vinda? Aqui está falando da vinda em glória no Monte das Oliveiras. Não está falando do arrebatamento aqui. Não está falando do arrebatamento. Está falando da vinda, parousia em Jerusalém. Então, o arrebatamento ele é um evento iminente que não necessita de sinais. A segunda vinda, sim, ela será precedida de sinais. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E do fim do mundo, que é uma outra coisa, é uma outra questão. O fim do mundo não é quando Jesus voltar em Jerusalém. Não, não é isso aí. Não. Então, no versículo 4, o que é que você vai ter que fazer aí, meu irmão? No versículo 4, você vai conectar com Apocalipse 6. Porque a partir do versículo 4 até o versículo de número 14, é os 3 anos e meio iniciais da tribulação, que muitos teólogos eruditos dividem em tribulação
e 3 anos e meio finais de grande tribulação. Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. O que é isso aqui? Isso aqui é o cavaleiro do cavalo branco. Esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. O próprio Jesus disse para os judeus, eu vim em meu nome, vocês não me aceitou, mas virá outra em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Então esse aqui é o cavaleiro do cavalo branco. Apocalipse 6 é conectado em Mateus 24, versículo 4. Versículo 6, e ouvireis de guerra. Olha que coisa interessante, e ouvireis de guerra. Olha para os irmãos ver, está no versículo 6. Interessante, né? Apocalipse 6 começa a tribulação. E ouvireis de guerra, este aqui é o cavaleiro do cavalo vermelho. Então não tem guerra, meus irmãos, com a igreja na terra. A igreja já foi arrebatada. Aqui eu estou falando, Mateus 24, do 4 até o 14, eu estou falando dos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. E de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, não é o fim. Jesus está respondendo o seguinte, qual que é a pergunta que eles fizeram para Jesus? Versículo 3, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus está falando assim, ó, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Jesus está falando com Israel e não com a igreja. Jesus está falando com Israel. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Este aqui é o cavaleiro do cavalo preto do Apocalipse 6, meus irmãos. Então a gente tem que fazer a conexão, a hermenêutica se interpreta. Então muita gente está dizendo aí, a fome, a fome, a fome. Irmão, a fome é na grande tribulação. O que nós estamos vendo agora é um prenúncio da grande tribulação. Ainda não é a grande tribulação. Muita gente preocupada aí com a crise lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos passar fome, ainda não é a fome, meus irmãos. É um prenúncio da fome que vai chegar. E pestes, olha aqui, e peste. Este aqui é o 4º cavalo do Apocalipse. É a matança, é o cavaleiro do cavalo amarelo. E terremotos. O que é isso aqui? É o 6º selo do Apocalipse. E terremoto em vários lugares. Aí o versículo 8, que é muito mal interpretado. As pessoas dizem assim, nós estamos no princípio de dores. Outros estão dizendo, nós estamos no final das dores. Não está falando com a igreja, irmão. Olha o contexto. Olha o contexto está falando com Israel. Então quando Jesus diz assim, mas todas essas coisas são o princípio de dores. É o princípio de dores para o nascimento do Messias. Por que é o princípio de dores? Porque é o início da tribulação. É o início dos 7 anos. Por isso que é o princípio de dores. Também não é o final das dores, como muita gente está dizendo aí. O final das dores é o final da tribulação. As dores aqui é de Israel. As dores aqui é de Israel, não é da igreja. Por que é de Israel? Porque o Messias só vai nascer para Israel no final da tribulação, meus irmãos. É isso que a gente tem que entender, é isso que a hermenêutica ensina. Então vos hão de entregar para ser atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui é na tribulação, são judeus aqui, ó, que vai ser mortos. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aqui é na tribulação. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos na tribulação. Se já tem hoje tantos falsos profetas, imagine na tribulação, onde a operação do erro, a operação da mentira vai reinar nesse mundo. Aí você vai para o 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Se já não existe amor hoje, imagine na tribulação, meus irmãos, o que vai ser? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que fim é esse? O fim da tribulação. Jesus está falando da tribulação. Então, aquele que perseverar até o fim da tribulação será salvo. Olha o versículo 14, meus irmãos. E esse é o evangelho do reino. O que é isso aqui? Apocalipse, capítulo 7. Onde os judeus, 144 mil judeus, vão pregar o evangelho do reino a todas as nações. 144 mil israelitas. A Bíblia se interpreta, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, são judeus. Eles pregarão o evangelho do reino. Por quê? Porque é na tribulação que eles vão estar pregando. Então eles vão estar pregando o seguinte: arrependa-te, porque o reino será implantado. Jesus volta em Jerusalém no final da tribulação. Os 144 mil prega durante a tribulação, durante os 3 anos e meio iniciais. E no final da tribulação, Jesus volta e implanta o reino. Por isso que eles pregam o evangelho do reino. Os irmãos poderiam até me perguntar: pastor, então é outro evangelho? Não, irmão, não é outro evangelho, é um outro estágio. Hoje a igreja prega o evangelho da graça. Aqui o evangelho do reino é um outro estágio. É o mesmo evangelho, mas em estágio diferente. Pregação do evangelho do reino não é tarefa da igreja. Porque se a igreja estivesse aqui na tribulação, como ensina os pós-tribulacionistas, Jesus não precisava, Deus não precisava de 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino. Se a igreja estivesse aqui, então era tarefa da igreja, mas como a igreja não está aqui, e Deus não fica sem vozes no mundo, ele usa 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino, depois ele usa as 2 testemunhas e ele usa ainda os anjos para pregar o evangelho eterno. Então, meus irmãos, era esse o esclarecimento que eu queria trazer, porque tem muita confusão nessa internet. Eu fico preocupado de ver irmãos que me seguem no YouTube desde 2015 ainda defendendo essa ideia de que nós estamos no princípio das dores, que nós estamos, outros dizem que nós estamos no final das dores. Irmão, nós não estamos no princípio das dores e nem no final das dores. Isso aí é só na tribulação. A igreja está de boa, a igreja está tranquila, acomodada. A era é de Laodiceia, ninguém está nem aí, ninguém está pregando volta de Jesus. O povo está acomodado. Então, esse negócio aí é uma falsa hermenêutica. A igreja não está no princípio de dores e nem está no final de dores. Não se pode interpretar João 16:33 no contexto escatológico. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz que as aflições do tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus falou de uma aflição que a igreja passaria em toda a sua história, mas não tem nada a ver com o contexto escatológico. Nada disso. Não faça essa confusão, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tamo junto e vamos para a Bíblia. A Bíblia tem a resposta. Seja um bereano, meu irmão. Pesquise na Bíblia. Glória a Deus.